A paz do Senhor Jesus. Quero trazer aos irmãos nessa noite, dia 22 de março de 2020, uma nova forma de trazer aos irmãos a mensagem do Senhor da Igreja Batista de Hortolândia através das nossas redes sociais. O momento é um momento de crise, momento de pandemia pelo coronavírus, e estamos em nossas casas impedidos temporariamente de realizar o culto no templo. Porém, estamos aqui entrando nas casas de nossos irmãos e cooperadores através das nossas mídias sociais. Então não esqueça, acessa as redes sociais, Facebook, WhatsApp, todas as nossas redes, Instagram, para que você possa acompanhar semanalmente as mensagens que nós traremos à igreja. Toda quarta-feira terá uma mensagem como se estivéssemos lá no templo. Todo domingo pela manhã trarei uma reflexão em relação à escola bíblica dominical, e à noite, às 19 horas, nós estamos convocando toda a igreja a estar juntos em suas casas, na família, no seio familiar, juntando seus filhos, esposos, maridos, para que possamos então cultuar. Faça uma leitura bíblica, cante um louvor, adore ao Senhor, e logo em seguida você poderá então ouvir a mensagem que eu trarei para os irmãos semanalmente. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo tão difícil. Estamos dentro de um tema específico, Palavras de Jesus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículos de 11 a 18. Marcos capítulo 8, versículo de 11 a 18. Alerta máximo é o título da mensagem desta noite. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então ele se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Este é o texto para a nossa reflexão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, e que ela venha de encontro às nossas necessidades espirituais. Abençoe esse tempo tão difícil, ao qual vivemos uma situação crítica em nosso país, aliás, no mundo inteiro, que o Senhor possa agir conforme a tua santa e bendita vontade. Abençoa-nos, protege, livra-nos de todo mal. Fala conosco através da tua santa e bendita palavra. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, depois de realizar a segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus segue para a região de Dalmanuta, ou como registrado no Evangelho de Mateus, como Magadã. Sua fama havia se estendido por todas as partes, e quando ele chega nesta região, se depara com um outro grupo de fariseus. Estes começaram então a interrogar Jesus, como era de costume, numa tentativa de pô-lo à prova. Também os discípulos precisavam compreender mais um pouco sobre o Senhor Jesus. O que se segue nas palavras de Jesus alerta-nos para o nosso modo de viver cristão, ou como a negligenciamos. São 3 alertas nesse texto dados por Jesus, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite para a nossa reflexão. Primeiro alerta de Jesus, versículo 11 e 12. Vocês já sabem quem eu sou. Vamos à leitura do texto. Quando os fariseus daquela terra
souberam da sua chegada, procuraram para o experimentarem e discutirem com ele. Dá-nos um sinal do céu para provar quem tu és. Versículo 12. Ao ouvir isto, sentiu-se profundamente triste, certamente que não farei aqui nenhum milagre. Meus irmãos, tudo o que Jesus tinha feito parecia ser insuficiente. Quando os fariseus começam a discutir e questionar o Senhor, eles já sabiam dos milagres anteriores, mas parece que nada seria capaz de levá-los a crer na divindade de Jesus. Uma coisa, meus queridos irmãos ouvintes, é certa: só enxergamos o que queremos enxergar. Na verdade, meus irmãos, o desafio dos fariseus era uma prova de que muitas vezes sabemos de fato quem é o Senhor, mas fingimos não saber. Apenas estamos tentando ganhar tempo para arrumarmos uma desculpa para permanecermos no nosso erro. É interessante que nós também, nesse tempo, agimos muito parecidos como eles agiram naquele tempo. Nós muitas vezes não queremos entender quem é Jesus, o que ele pode fazer por nós. Quando eles perguntaram quem é Jesus, quem ele era, o Senhor ficou profundamente triste e suspirando, indignado. Disse: não farei nenhum milagre, não farei nada para provar quem eu sou, porque eles já sabiam quem era Jesus. Na verdade, eles queriam provar Jesus, pegar Jesus em algum erro, e muitas vezes nós fazemos isso também. Sabem exatamente quem eu sou, dizia Jesus, sabem os milagres que eu fiz, sabem que eu posso fazer, vocês sabem quem eu sou, e muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Meus queridos irmãos e amigos, muitas vezes agimos exatamente como eles agiram, mesmo sabendo quem é Jesus. Ainda queremos que ele faça mais um grande milagre, mais um ato extraordinário. Um grande milagre o Senhor já fez por nós. Não é necessário mais, meus queridos, pedirmos um milagre. Os milagres foram apresentados por Jesus exatamente para mostrar que ele era o Filho de Deus, a divindade presente entre nós. Sabemos quem é o Senhor e o que ele pode fazer, e por conta da nossa tendência pecaminosa, meus irmãos, nossos maus desejos, fugimos desta realidade. Que possamos então, meus queridos e prezados irmãos, viver uma nova vida, pois sabemos quem é Jesus, sabemos o que ele tem preparado para nós. Muitas vezes Jesus tem nos alertado, o Espírito Santo tem nos avisado, dizendo exatamente quem Jesus é, e muitas vezes ficamos clamando para que o Senhor possa de alguma maneira mostrar algo para nós. Ele já mostrou. O Senhor já fez o grande milagre que era nos salvar. Não há nenhuma necessidade agora mais para que ele possa ficar fazendo milagres, porque ele já fez. O milagre vai ser uma consequência natural da vontade soberana do Senhor. Portanto, meus irmãos, que possamos aprender nessa noite, que possamos de fato colocar em prática nessa noite, e sabemos nessa noite quem o Senhor é de fato em nossas vidas. Quem ele é, nós sabendo disso, quem ele é, nós perfeitamente saberemos agir e viver uma vida cristã verdadeiramente. Por isso Jesus alerta-nos nessa noite, para que possamos crer sabendo quem ele é, que não possamos ficar pedindo sempre algo mais, uma demonstração miraculosa, como aqueles fariseus fizeram. Muitas vezes agimos da mesma maneira. Então, meus irmãos, fica aqui um alerta para nós, que possamos viver uma nova vida, pois nós já sabemos quem é Jesus. Não podemos mais desejar que ele faça algo miraculoso. Infelizmente,
temos vivido um tempo onde as pessoas querem apenas viver de milagres, apenas viver de ações do Senhor, miraculosas. Não, meus irmãos, o maior milagre Ele já fez, que foi morrer por nós e ressuscitar numa cruz. Sabemos também, meus irmãos, que Ele tem preparado algo muito especial para nós na eternidade. Basta, meus irmãos, de pedirmos um milagre ao Senhor. Ele já fez o milagre da salvação. Amém? Segundo o alerta de Jesus, meus irmãos, neste texto tenham cuidado com o que vocês escutam. Tenham cuidado com o que vocês escutam. Versículo 15. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ou seja, tenham cuidado com o que vocês têm escutado. Depois então de indignar-se com os fariseus, Jesus toma o barco e se dirige ao outro lado do rio. Chegando à outra margem, os discípulos perceberam que não haviam eles abastecido suas bagagens com suprimento, com alimentos. Havia somente, diz o texto, um pão. E é nessa hora que Jesus, percebendo a situação, advertiu-os dizendo: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Seus discípulos acharam que Jesus estava se referindo à negligência deles em relação aos pães. Mas na verdade, meus irmãos, não era isso que Jesus estava pensando. Não, o problema não era a falta de pães, pois o Senhor poderia mais uma vez realizar o milagre da multiplicação. A preocupação de Jesus era com o que os fariseus diziam que poderia facilmente contaminar a mente e o coração dos seus discípulos. A preocupação de Jesus era o que dizia nos palácios, nas esquinas, nos cantos e becos, que poderiam contaminar os seus discípulos. O alerta de Jesus aqui é para que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, que isso muitas vezes nos contamina, isso muitas vezes nos tira da direção, muitas vezes nos faz distrair da verdade do Senhor. Por isso, meus irmãos, Jesus advertiu: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, ou aquilo que eles estavam trazendo, ou aquilo que Herodes dizia nos palácios. Tenham cuidado. O símbolo do fermento, aqui descrito por Jesus, era o perigo da inclinação dos seus discípulos à maldade, à corrupção espiritual, pelo que diziam os fariseus e tudo mais. O fermento aqui, meus irmãos, é a força negativa que age secretamente. O perigo aqui, meus irmãos, é a disseminação dos falsos ensinos que pode influenciar os crentes. Por isso, meus irmãos, Jesus alerta para que eles estivessem cuidado com o que eles escutavam. O desafio, meus irmãos, não era o multiplicar de pães, mas levá-los a ter cuidado com o que ouviam. Tenhamos muito cuidado, meus irmãos, com o que escutamos das pessoas, às vezes até dos nossos próprios irmãos. Como disse Jesus, é preciso estarmos atentos e vigilantes. Jesus chama a atenção, meus irmãos, dos seus discípulos, logo após estar diante dos fariseus, dizendo quem ele era, mesmo depois deles terem visto tantos milagres, recentemente a multiplicação dos pães e o fermento dos fariseus. São palavras soltadas ao vento, sem nenhuma fundamentação bíblica. O fermento de Herodes são aquilo que nós temos apreciado do achismo,
Meus irmãos, o desafio aqui agora é: tenha cuidado com o que você escuta. Tenha cuidado, porque isso pode te levar a caminhos tortuosos, pode levar ao afastamento do Senhor, pode tirar do foco do Evangelho vivo de Jesus Cristo. O segundo alerta de Jesus, então, é essa questão, meus irmãos, da atenção, do perigo diante de nós, quando damos ouvidos àquilo que não é palavra de Deus, aquilo que não traz edificação, aquilo que nos distrai, aquilo que nos afasta da vontade soberana do Senhor. Este é o segundo alerta dado por Jesus aos seus discípulos. A preocupação de Jesus não era com pães, não, era com aquilo que estava dentro e contaminando os corações, tirando o foco da verdade. Que nós tenhamos cuidado, meus irmãos, com o que nós escutamos dentro e fora da igreja. Que o Senhor possa então fazer com que sejamos atentos a tais coisas que têm acontecido. O terceiro alerta de Jesus que nos chama a atenção, meus irmãos, está no versículo 16, 17 e 18. Aprendam e pratiquem o que eu lhes ensinei. Diz o texto assim: e eles discutiam entre si, dizendo: é porque não tem pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não ter pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos de Jesus, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Olha que advertência de Jesus. Aprendam e pratiquem o que eu já lhes ensinei. Sabemos quem Jesus é e às vezes damos ouvidos a conversas paralelas e em muitos casos, meus irmãos, temos dificuldade em aprender e praticar o que nós já sabemos. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram exatamente nesta direção. Vocês ainda não compreenderam, ainda não perceberam, seus corações estão como de pedra. Assim, era exatamente isto. Sim, era isso que estava acontecendo. Sabendo tudo, não praticavam nada. Compreendendo tudo, não aplicavam nada. A inclinação de seus corações iam na direção errada. E essa advertência: aprendam e pratiquem o que eu lhes ensinei, dizia Jesus. Era como se Jesus então, meus irmãos, lhes dissessem assim: aprendam e pratiquem o que eu tenho vos ensinado. Como era e é difícil entender isso. Como era e é difícil entender isso nesse tempo. A situação era tão grave que Jesus continuou dizendo: vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada. Meus irmãos, o que está acontecendo com vocês? Diz Jesus. O que está acontecendo com vocês? Diz Jesus. Meus irmãos, parece até que Jesus está falando diretamente para nós em pleno século 21, pois muitas vezes agimos da mesma maneira. Não aprendemos nada, não praticamos nada e não vivemos nada do que Jesus nos ensinou. Não é à toa, meus queridos irmãos, que aqui no Brasil temos mais de 40 milhões de crentes sem entender, sem crer no Evangelho. Pessoas que ouviram o Evangelho, mas se desviaram por conta de darem ouvidos, darem atenção a coisas estranhas. Muitas vezes nós agimos assim. Sabe o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus? Eles estavam preocupados com
as coisas que estavam ao redor, mas não de fato preocupados com o vivo Evangelho de Jesus, ou mesmo aquele que estava diante deles, o próprio Senhor, o próprio Salvador. Não aprendemos nada muitas vezes, não praticamos nada muitas vezes, não vivemos nada do que Jesus nos ensina muitas vezes. O Senhor nos chama então, nesse tempo, a entendermos e praticarmos a sua palavra, o Evangelho vivo do Senhor Jesus. Este é um convite. Vocês precisam entender, vocês precisam praticar aquilo que vocês ouviram, o Evangelho vivo de Jesus. Parece que somos muitas vezes surdos. Parece que muitas vezes a nossa mente fica sem entender. Parece muitas vezes que o Evangelho ele não consegue atingir o nosso coração. Parece muitas vezes, meus irmãos, que os boatos são mais importantes do que a própria palavra do Senhor Jesus. Aqui está o nosso grande desafio desta noite. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é que Jesus está nos alertando nesse tempo, para que possamos entender nesse tempo as verdades do seu Evangelho. Meus irmãos, talvez nesse tempo de pandemia, de um vírus no mundo inteiro, seja tempo de um alerta, seja tempo de reflexão, seja tempo de entendermos mais quem é o Senhor. Essa é a conclusão que eu quero chegar para os irmãos nessa noite, onde estamos em nossas casas, presos temporariamente, sem podermos ir ao templo. São coisas que aconteceram no passado, mas que traz à nossa memória hoje verdadeiramente um significado importante. São 3 alertas. O primeiro, vocês já sabem quem é Jesus. Nós já sabemos quem é Jesus. Eu não preciso de nenhum outro milagre. Eu não preciso de que o anjo venha falar comigo mais. Jesus já se mostrou a nós, se mostrou a você, querido ouvinte, querido irmão e cooperador. Vocês já sabem quem é Jesus. Que nós possamos entender isso. Eu já sei quem é Jesus. Eu já sei quem é o meu Salvador. Eu vivo agora para Ele, para a glória dEle. Segundo, tenham cuidado com o que nós escutamos. Que tenhamos muito cuidado com o que ouvimos. Muitas vezes somos induzidos ao erro, ao pecado, ao desvio. Por isso, uma multidão de pessoas, sem de fato estar na comunhão, porque deram ouvido às vozes estranhas. Tenham cuidado com o que vocês andam assistindo, escutando, ouvindo, conversas de amigos paralelas, conversas de às vezes, muitas dentro da própria família, dentro das nossas amizades. Cuidado, porque se você der ouvidos a palavras que vão contra os princípios do Senhor, contra a vontade do Senhor, você provavelmente será uma presa fácil para o nosso adversário. Terceira conclusão que nós chegamos nessa noite: aprendam e pratiquem o que Jesus ensinou. Meus irmãos, nós temos um tempo de pessoas que não querem compreender algo tão simples, tão objetivo de Jesus. Aprendam, mas não fique esse aprendizado apenas na nossa mente, que nós possamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Este é o grande desafio deste domingo,
22 de março de 2020. A nossa primeira transmissão via internet para os irmãos, membros da Igreja Batista Bortolândia e cooperadores. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que esses alertas sirvam para nós, para que possamos orar mais, para que possamos jejuar, para que possamos nos unir mais, para que possamos estar muito mais agora em comunhão com o Senhor, e de maneira, mesmo à distância, na unidade do corpo de Cristo que é a igreja. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos faça mais e mais crentes com um propósito único de adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe as famílias da terra, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão neste momento em aflição, em angústia, em muitas vezes dor pela perda de um ente querido, como temos visto isso na Itália, em outros países. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender o Evangelho vivo e temos a consciência que tudo isso é apenas o começo, é o princípio de dores. Que o Senhor nos abençoe ricamente e que nos dê a graça de estarmos com Ele. Amém.